Bom, caro aluno, sou o professor Alex Santos e estamos aqui novamente para continuarmos o nosso debate sobre o contexto da Revolução Russa de 1917. Só que antes, obviamente, como já é de praxe, não esquece, te inscreve no nosso canal Everest Virtual, toque o sininho, deixe lá o seu like bacana e compartilhe o nosso vídeo, correto? Para que nós tenhamos aí uma vasta visualização e, obviamente, um vasto arcabouço de conhecimento sendo levado para várias pessoas, ok? Qualquer dúvida, deixa lá teu comentário, teu questionamento, tá? Para que a gente venha tirar essas dúvidas de vocês no decorrer dos dias, ok? Então, sem mais delongas, vamos lá para o contexto que nós estamos trabalhando. Como já foram trabalhados, né, no primeiro, segundo e terceiro vídeo, trabalhamos todo o contexto que levaria justamente a Rússia a um contexto muito interessante. Sabe qual é? Justamente a entrada dela na Primeira Guerra Mundial. Recapitulando, ela era czarista, ela era agrária, ela tinha uma industrialização extremamente fraca, certo? Perdeu uma guerra imperialista para o Japão, o czar acabou tomando medidas despóticas que não foram para frente, mas mesmo com tudo isso, ele acabou colocando a Rússia na Primeira Guerra Mundial. Sabe qual vai ser o grande problema dessa entrada da Rússia na Primeira Guerra? Simples. Derrotas, mais derrotas, crises, mais crises, como você pode observar justamente aqui. Saldo de 4 milhões de mortos, crise econômica sem precedente, e tu sabe o que isso bem aí vai gerar? Obviamente o que? Uma oposição ao governo do czar e, consequentemente, uma pressão pela saída da Rússia na Primeira Guerra Mundial. Mas aí, meu caro aluno, tem um detalhe que é muito importante você saber. Deve estar passando pela tua cabecinha a seguinte pergunta: bom, mas por que o czar colocou a Rússia na Primeira Guerra Mundial? Qual o motivo, né, desse czar, mesmo tendo toda essa situação problemática, colocar a Rússia na Primeira Guerra Mundial? Você olha aqui na primeira bolinha, no primeiro ponto, né, que a Rússia ela vai fazer parte justamente de quem? Da Tríplice Entente. Tá? Ela vai lutar ao lado de Inglaterra e França, tá? E juntamente a Itália a partir de 1915, tá? E em 1917 essa Rússia vai sair, justamente pela sua revolução, para a entrada dos Estados Unidos. Mas Alex, me diz uma coisa, por que a Rússia estaria aí? Simples. Porque a França, principalmente, juntamente com a Inglaterra, ela financiava o desenvolvimento industrial dentro desta Rússia, correto? Então, quer dizer, existia um elo de ligação política e econômica que fazia com que esta Rússia, obviamente, estivesse ligada com a França e Inglaterra no contexto de guerra. Por isso que aliás, melhor dizendo, me perdoe, tá? É por isso que o czar vai colocar a Rússia nesta Primeira Guerra Mundial, ok? Não esqueçam destes detalhes. Um outro ponto é justamente o que? A revolução que já estaria prestes a acontecer, correto? Só um detalhe, tá, que eu gosto muito de citar, eu coloquei aqui que a revolução foi em março, tá? Janeiro, fevereiro, março. Só que muitos livros didáticos, né, livros de historiografia, o próprio livro do professor Eric Johnson Hobsbawm, A Era dos Extremos, né, onde ele trabalha justamente o contexto da Revolução Russa dentro da Era das Catástrofes, ele trabalha com o mês de fevereiro. É porque ocorreu uma modificação, tá, no calendário russo. Então, por isso que muitos livros trabalham com fevereiro e março, tá? Mas, Alex, me diz uma coisa, o que é mais importante de eu saber desta revolução, essa revolução dos mencheviques? Primeira coisa que tu tem que saber, tá? Foi uma revolução que nasceu de dentro da Duma, então quer dizer, já foi de uma parte política, né, burguesa, tá? Trouxe com isso a queda, sem dúvida, tá? A queda de Nicolau Romanov, tá? E esse início da República da Duma, que nós trabalhamos principalmente com o nome, tá, de governo provisório, tá, ele vai ter um caráter burguês,
aí vem um detalhe, meu caro aluno, aí vem um detalhe. Se é um caráter burguês, eles não vão tirar a Rússia da Primeira Guerra, entendeu? Por que eu estou frisando isso e apontando aqui para ti no material? Por quê? Porque, pessoal, preste bem atenção, muita atenção nisso, que é muito importante você entender esse contexto, tá? Porque já foi até questão de prova mesmo do Enem, o seguinte detalhe. A Rússia saiu da primeira Guerra, né, para fazer qual revolução? A menchevique ou a bolchevique? Correto? Então, isso é para te ver que essa Revolução Branca, essa Revolução Menchevique, ela não vai retirar a Rússia da Primeira Guerra Mundial, porque a burguesia russa, a burguesia menchevista, ela mantinha relações econômicas com Inglaterra e França, entendeu? Então, por causa disso, a Rússia vai ser mantida onde? Na Primeira Guerra Mundial. Mas, Alex, me diz uma coisa. Os bolcheviques não apoiaram a Revolução Menchevista? Apoiaram. O povo não apoiou a Revolução Menchevista? Apoiou. Só que ambos os bolchevistas mais o povo acreditavam, entendeu? Que quando os mencheviques tomassem o poder, quer dizer, retirassem Nicolau Romanov do poder, eles retirariam também a Rússia da Primeira Guerra Mundial. Coisa que não aconteceu. Correto? Mas teve uma ordem política dentro desse modelo menchevista que foi importante, entendeu? Aonde os exilados políticos do rei, do czar, tiveram direito de retornar para a Rússia. E foi justamente aí, entendeu, que o líder bolchevista Lenin, né, acaba retornando para dentro da Rússia, correto? Que acaba retornando para dentro da Rússia. E o Lenin, ele vai trazer justamente o quê? Ele vai trazer todas as bases, tá, que gerariam o processo revolucionário nesta Rússia. Alex, mas que revolução agora? A Revolução Bolchevique, a Revolução Vermelha. O descontentamento político e social, tá, que a massa popular vai desenvolver dos mencheviques vai fazer justamente com que Lenin, certo, em meados de outubro, acabe justamente assumindo, tá, o governo dentro desta Rússia, que vai ser justamente a Revolução Bolchevique, ou também conhecida como a Revolução Vermelha. E um dos pontos principais que fez com que a massa popular apoiasse deliberadamente os bolcheviques foram justamente o quê? As teses de Abril, entendeu? Aonde nessas teses de Abril, o Lenin vai trabalhar o plano de governo bolchevique, que ele vai trabalhar PPT, paz, que é a retirada da Rússia da Primeira Guerra Mundial, correto? Pão, que é a distribuição justamente organizada de alimentos na Rússia por causa da imensa fome e miséria que a Rússia vinha vivenciando, certo? E terra, que seria justamente o conceito ou o contexto de uma reforma agrária, certo? Que a Rússia viria a desenvolver segundo o modelo organizado por Lenin. Nesse mesmo contexto, certo? Nesse mesmo contexto, nós vamos ter a organização do Exército Vermelho, tá? Que seria a Força Vermelha de guarda organizada pelo próprio Leon Trotsky, correto? E a frase que vai marcar esse momento da história do povo na Rússia, né? Que seria justamente todos os poderes aos sovietes, correto? Todos os poderes aos sovietes. Quer dizer, agora o povo estaria no poder, agora o governo popular, teoricamente falando, estaria se instaurando dentro desta Rússia. Aqui, né, o Trotsky, a imagem do Trotsky, certo? Um cara que vai ser muito interessante dentro do contexto da própria Revolução, tá? E dentro desse contexto que nós estamos estudando, eu trouxe uma questão em análise, certo? Para que nós venhamos a entender melhor esse contexto, tá? Que a Rússia vai acabar adentrando, né, do processo da Primeira Guerra Mundial, correto? Uma política foi sendo aos poucos colocada em prática desde 1919 pelos países vencedores da Primeira Guerra Mundial. Não intervir, porém conter o bolchevismo, formar uma barragem contínua, apoiando-se no exército polonês e no exército romeno. Era o primeiro esboço do mais tarde chamado cordão sanitário.
Jean-Jacques Becker, o Tratado de Versalhes, que foi adaptado em 2011. O historiador alude implicitamente, entendeu? Implicitamente, quer dizer, não está teoricamente falando descarado, né? Na letra A irrelevância da Revolução Russa nas relações internacionais, entendeu? Irrelevância, então vai criar uma barragem contínua para quê? Para algo que está irrelevante? Claro que não. Então a letra A está fora. A letra B, a ausência de plano no combate dos capitalistas ao socialismo soviético, a ausência de plano, já estão planificando, já estão organizando temas sobre isso, né? A letra C, a aliança entre nações capitalistas e forças czaristas no combate? Não, pelo amor de Deus, forças czaristas. A Rússia basicamente era, acredito ser o último país a trabalhar com esse conceito, correto? A letra D, a defesa pelo Ocidente, olha, tão bonito, né? A defesa pelo Ocidente das liberdades democráticas nos Estados... Não, também não. Tá? E a letra E, a consolidação da Revolução Socialista na Rússia Soviética. Então eles já estavam observando justamente que esta revolução ela viria a sair vencedora. Ela viria de fato impactar o século XX como ela impactou, correto? Então, de fato, a resposta correta seria a letra E. O bolchevismo, né, citado no texto, faz referências aos bolcheviques, grupo político radical socialista russo que comandou a Revolução Russa, levando Lenin ao poder. Ok? Meu caro aluno, espero que você tenha compreendido o contexto, os conceitos, tá, menchevistas e bolchevistas, e principalmente como eles foram importantes para o contexto revolucionário, correto? Então, diante disso, não te esquece, te inscreve no canal Everest Virtual, correto? Deixe o seu like, toque o nosso sininho e compartilhe o máximo, tá, que você puder o nosso vídeo, ok? E até a próxima. Um forte abraço.